Olá, glória a Deus, a graça e paz a todos os amados irmãos deste canal, iluminados pela graça, a você que já me viu pela primeira vez, a você que vai me ver, que vai assistir, que vai estudar, examinar as Escrituras pela primeira, segunda, terceira vez. Você é uma bênção e seja abraçado por este irmão aqui de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste brasileiro, para a glória de Cristo Jesus. Então, eu sou o seu amigo, o irmão Van, das 19 horas, sempre às 19 horas, domingo, 5 horas da tarde, eu estou lançando os vídeos, os estudos. E estamos estudando um tema muito importante. Esse tema aqui, esse estudo, ele esclarece quando você que está examinando, você que está buscando, né, o conhecimento da verdade, que está se libertando, né, da religiosidade, né, do engano religioso, você que está se libertando, você quando percebe isso aqui, quando você descobre isso aqui na Bíblia, você vai entender que os últimos dias, que é o tema, os últimos dias, eles aconteceram, estão escritos na Bíblia, os últimos dias, do nascimento de Jesus e a apresentação do Messias a Israel, aos judeus. Então, quando Jesus nasce, ali é determinado os últimos dias na Bíblia. Então, eu falei no estudo passado, muito bom no vídeo anterior, que existe uma enorme diferença entre os últimos dias dos pastores, dos dias de hoje, e os últimos dias de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus. Então, a diferença é enorme, é grande. Por quê? Porque os últimos dias dos pastores nunca chega. É como eu disse, estourou a guerra de Rússia com a Ucrânia. Estamos nos últimos dias. A China vai invadir Tailândia. Estamos nos últimos dias. A grande tribulação. A inflação do Brasil vai chegar a tantos por cento. Estamos nos últimos dias. A grande tribulação. Jesus está voltando. E uma série de outras coisas que acontecem no mundo, catástrofes, terremoto que houve aí, né? Ali próximo ali da África, por ali, aquela montanha, né? Não lembro o nome agora, as 3 montanhas, né? Que eu já passei lá, bem pertinho delas. Pronto, aquela montanha abalou ali. E o mar, a terra tremeu lá na África. Estamos nos últimos dias. A grande tribulação, Jesus está às portas. Então isso não passa de uma falácia. Isso não passa de uma expectativa enganosa, de um ensinamento enganoso. Os últimos dias nunca mais vai chegar nos nossos dias. Os últimos dias aconteceram do ano 0, quando Jesus nasceu, até o ano 70, com a queda do templo, com o término da religião judaica. Ali terminou os últimos dias. Ok? Então você vai ver isso na sua Bíblia. E então a diferença é grande, né? Os pastores continuam insistindo, né? Mesmo sabendo eles que os últimos dias já aconteceram, que a grande tribulação já aconteceu, que a vinda do Filho do Homem já ocorreu no ano 70 com a queda do templo, mesmo eles sabendo de todas essas verdades, eles continuam insistindo no erro teológico e escatológico. Bom, então você vai ver comigo, vai acompanhar comigo e vai tirando todas as duvidazinhas que porventura, né, ainda queira insistir para atrapalhar o teu conhecimento. E esse estudo vai botar por terra e você vai perceber de que
A Bíblia, fica com a Bíblia. Entre o conhecimento, o estudo, né, teológico, escatológico, né, dos renomados pastores, fique com a Bíblia. Você vai ver que a Bíblia é a verdade. Vamos lá. Então, eu falei que os últimos dias durou do nascimento de Jesus até a queda do templo, onde a dispensação judaica, guarde este nome, dispensação, nós vamos ver já já, dispensação judaica, chegaria ao seu fim. Então perceba que no tempo do apóstolo Paulo, antes do ano 60, Paulo já dizia à igreja de Corinto que eles estavam, que aquele aion, que aquela era, que aquele período estava chegando em 70. Os últimos dias era uma expectativa de que estava se aproximando a queda do templo, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o fim de uma era judaica. Nada mais do que isso. Vamos às provas? Olha o que Paulo diz aqui. Vamos ler aqui logo, né? O texto não é Efésios, mas vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10, presta bem atenção aqui, e o versículo de número 11, olha só o que Paulo diz aqui, carta aos Coríntios, anos 54, 50 e pouco por aí. Ele diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, para eles, Paulo e os irmãos de Corinto. Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto e não para nós. Paulo não escreveu para a sua igreja, não. Paulo não escreveu para nós. Paulo não escreveu para a igreja do século 21. Não. Ensine isso no banquinho das escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino. Paulo escreveu para esta igreja. A carta tinha um endereço, a carta tinha um público, a carta alcançou estes irmãos do primeiro século, ok? Então Paulo, quando escreve, ele diz como, né, aqui ó, esses exemplos foram escritas como advertência para nós, eles do primeiro século, que vivemos no fim dos tempos. Vivemos, quem? Nós ou eles? Eles viviam no fim dos tempos, ou nos últimos dias, ok? Então é bom frisar bem isso. Paulo escreve para esta igreja, a igreja de Corinto, no primeiro século, nos anos 54, 55 por aí. Depois eu vou precisar a data, certo? E dizendo que eles estavam o quê? No fim dos tempos. Então toda a Bíblia, toda escatologia, eu falo isso com tanta convicção, com tanta certeza que a Bíblia transmite, toda escatologia, ela teve um fim em 70, um fim dos tempos. Aqui ó, vivemos quem? A religião evangélica vive, as testemunhas de Jeová vivem, os adventistas, doutores, né, da lei, vivem nos últimos dias. Não, Paulo disse antes de 70, no primeiro século, que eles estavam vivendo já nos últimos dias. Agora, não, pastor, mas os últimos dias começou com o nascimento de Jesus e só termina, só Deus sabe. Ah, bonito para sua cara, doutor, falar isso. Os últimos dias nunca tem fim. Para os senhores nunca tem fim. Mas para Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus, teve um fim. Tudo foi profetizado para o ano 70, com a queda do tempo. O Senhor sabe disso. Então já está bom de mudar essa falácia. Já está bom de omitir a verdade. Então eles estavam vivendo. Eles que vivemos, nós vivemos, Paulo e a igreja de Corinto, e os irmãos contemporâneos estavam vivendo no fim dos tempos. Agora, vamos aqui para Hebreus. Olha o que diz Hebreus.
Eu falei no primeiro estudo, né? No primeiro vídeo, eu falei sobre a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, quando Pedro, né, expressa dizendo que aqueles acontecimentos, né, identificaria os últimos dias deles, daquele aion, daquela era. Ok? Então vamos aqui para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Presta bem atenção aqui, igreja, presta bem atenção aqui. Por muito tempo, Hebreus, ok? Capítulo 1, versículo... deixa eu dizer aqui uma coisa aqui a você. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Hebreus. Foi escrito no ano 60. Pronto. Hebreus foi escrito, esta carta aos Hebreus, foi escrito no ano 60 a 62. Antes de 70. Ano 60, 62, Paulo, vamos dizer que foi Paulo. Se você quiser que foi Apolo, não tem problema. Se você disser que foi Maria, também não tem problema. O conteúdo é o que me interessa. A revelação é o que me interessa, né? O que foi a escrita aqui, certo? É o que me interessa. E não o autor. Poderia ser qualquer um. Pedro, Paulo, João, Maria, Tiago, Bartolomeu, Filipe. Não interessa. Mas vamos dizer que foi Paulo, né? Pelo entendimento, pelas expressões, né, da lei, da graça, da salvação dos judeus, pelo conhecimento. O autor aos Hebreus, que estava no ano 60 a 62, eles escrevem aqui, capítulo 1 do primeiro século. Olha só, capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. Olha o 2. E agora, nesses últimos dias, último período, último tempo de que ele, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Então, nesses últimos dias, ou seja, na aparição de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, foi datado ali, foi diagnosticado, né? Foi revelado para eles que aqui, para eles lá, para Paulo, Pedro, João, para a igreja contemporânea do primeiro século, no ano 60 e 62, eles estavam vivendo os últimos dias, que foi um período de tempo curto, onde ocorreu todas as profecias, tanto do Antigo Testamento, como a escatologia, o sermão profético de Jesus Cristo. Tudo ocorreu neste período aqui, neste tempo chamado de últimos dias. Então, não adianta, né, os doutores da lei acrescentar, chorumingar, se espernear, xingar, né, querer dizer o que o texto... nada disso vai adiantar. É melhor aceitar a verdade, se conforme com a verdade, que os senhores sabem disso, e falem a verdade para os seus seguidores. Não omitam, não mintam e nem inventem o que o texto não diz. Digam o que o texto diz. Os últimos dias foram para eles, para Pedro, Paulo e João e a sua igreja contemporânea, foi um tempo, né, onde ocorreu todas as profecias e o sermão profético de Jesus Cristo, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, ok? Então, isto aqui ocorreu sim. Agora, segundo a Bíblia, qual foi a geração que viveu os últimos dias ou a antiga dispensação? Então, esses últimos dias aqui, eu vou frisar bem isso aqui, é referente ao período do fim da antiga dispensação.
Ué, nunca me ensinaram isso na escolinha dominical, quase 30 anos. E olhe que eu gosto de ler livros. Então a gente aprende por intermédio de livros. Aí quando você vai aqui, vai traduzir isso aqui, tirar do grego, da língua original, né? Que são cartas, que são os papiros, né? Que foram cópia das cópias, mas foi preservada. Então dá pra gente, pelo menos o que foi preservado pra gente, na história, dá para você ler, traduzir, ir lá, ver como é que é no grego, ver as palavras, ver a terminologia grega. Aí você chega a uma conclusão do que significou para eles, para Pedro, Paulo e João, esse período de últimos que eles chamavam de últimos dias, ou antiga dispensação. Esses últimos dias foi um período da antiga dispensação. Então nós vamos entrar aqui sobre dispensação. O que significa uma dispensação? Vamos lá? Então, Jesus e os apóstolos e toda a geração dos apóstolos do primeiro século até o ano 70 viveram esses últimos dias. Não nós. Eu digo isso com toda a convicção, com toda a certeza de que esses últimos dias eles viveram. Quando é dito no púlpito, paz do Senhor, irmão, a graça e a paz, irmão, aleluia, estamos nos últimos dias. Isto o Senhor está dizendo, o que o Senhor está lendo, mas o Senhor não tem conhecimento do que foi os últimos dias. Não está sendo honesto com o que Paulo ensinou, com o que Pedro ensinou, com o que Tiago ensinou e com o que Jesus, ensinou para os discípulos a respeito desta dispensação. E eu digo a você, meu irmão, procure estudar sobre os últimos dias, que você vai ver que o que é ensinado hoje sobre os últimos dias não passa de uma falácia, de um erro, de uma intenção, de uma má intenção teológica, escatológica, e eles aplicam, de goela adentro, na mente dos seus alunos, dos seus seguidores, nas escolinhas dominicais, sabatinais e salão do rei. Então, esses últimos dias não passou de um período da antiga dispensação. E quem viveu essa antiga dispensação, o final da antiga dispensação, nada mais, nada menos do que Jesus, os apóstolos e toda a geração dos apóstolos do primeiro século, até o ano 70. Esses últimos dias terminou, o seu final foi exatamente no ano 70, com a queda do templo, e o final daquele aion ou daquela era. Muito bem. Tudo, presta atenção aqui agora, toda a profecia, toda a escatologia do sermão de Cristo, tudo que estava profetizado, todos os acontecimentos, absolutamente tudo, deveria acontecer e aconteceu naquela dispensação dos últimos dias, daquela dispensação. Eu vou já falar para você o que foi uma dispensação. Então, ou os últimos dias daquele aion, os últimos dias de um aion. O que é um aion? Eu vou explicar tudo isso para você, segundo a revelação das Escrituras, nada mais. Não tem astrologia, não tem inventologia, acrescentalologia, nada disso. A própria Bíblia, ela se revela, ela fala, ela revela a Bíblia. Um capítulo, se você não ler, se você for para o outro, você vai entender. Então isso chama-se hermenêutica, exegese. São ferramentas, ajuda, sim, mas você, além disso, você tem que ser honesto, você tem que ser
Você tem que dizer aquilo que o texto diz. Nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Enquanto Jesus tinha vida, né, eles estavam no último dia, nos últimos dias, no fim daquele aion. Então perceba que tudo deveria acontecer no final daquela era, daquele aion ou da antiga dispensação. Por quê? Porque Paulo, preste atenção aqui, Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, Marcos, João do Apocalipse, Jesus, todos eles nasceram na antiga aliança, nasceram no antigo aion, na antiga era, na antiga dispensação. Então eles estavam vivendo os últimos dias da antiga aliança, da antiga dispensação. Eu vou frisar bem a dispensação, que quando eu explicar para você o que é uma dispensação, você vai dizer, irmão Van, agora eu entendi. Eu também não entendia, e eu ensinava quando eu pregava. Estamos vivendo os últimos dias, Jesus pode voltar a qualquer momento, a grande tribulação vai estourar. Mas quando eu descobri isto aqui, né, aí nós somos os hereges, nós somos os falsos profetas. Por quê? Porque nós falamos a verdade, não ocultamos, né? Mas vamos devagar aqui, então vamos lá. Então, repito, tudo deveria, como aconteceu nos últimos dias da antiga dispensação. Veja como eles estavam vivendo os últimos dias. Olha o que é que diz Lucas 21, 22. Olha como a Bíblia ela bate. A Bíblia ela não deixa brecha para dúvidas. Ela preenche, vai preenchendo tudo até você chegar ao entendimento verdadeiro, ao entendimento conforme, né, o autor da Bíblia. Olha o que diz Lucas 21. Veja como os últimos dias aqui bate com o ensinamento de Jesus. Olha só. Lucas 21. E foi para aquela geração, para a geração dele, anos 60, 62, do primeiro século. Então eles estavam nos últimos dias, 60 para 62, 8 anos para acabar essa geração, para acabar esse aion, para acabar, né, essa dispensação. Lucas 21, versículo 22. Olha o que é que diz versículo 22. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Se cumprirão. Ano 30. Se cumprirão no ano 70, como se cumpriu. São dias da vingança, grande tribulação, grande aflição, né? Grande dores, né? A grande invasão de Roma e os seus aliados, né, em Jerusalém, a queda do templo. Quando iria se cumprir? No ano 70. Eles estavam no ano 30. Está entendendo como bate os últimos dias, nos últimos dias daquele aion, daquela era. Outra. Mateus 23, vá prestando atenção aí, Mateus, capítulo 23, versículo 35, 23, 35, olha só, presta atenção. Como resultado, ano 30, como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, aqui está fechado o tempo. Não passou de 70 mais tempos aqui. Jesus disse que eles seriam responsabilizados. Jesus está falando aqui. Ano 30. Eles seriam responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos. Desde o assassinato do justo. Agora olha só o tempo para onde. Olha o tempo que Jesus disse, de todos os tempos. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de
Baraquias, que vocês mataram, vocês, ano 30, mataram no templo, entre o santuário e o altar. Preste atenção aqui, igreja. Agora, olha só. Então veja aqui, de todos os tempos. Então Jesus fechou essa geração no ano 70. Agora, olha o 36. Olha o 36. Eu lhes digo a verdade. Jesus está falando para quem? Ou para quem? Para nós? Para você, doutor da lei? Jesus está falando para os pastores nos púlpitos, né? Não, Jesus está falando para aqueles que pedem dízimos, né? Pedem que dinheiro, né? Os pidão de dinheiro. Jesus está falando para você. Não, Jesus está falando para os doutores de anéis. Não, Jesus está falando para aqueles fazedores de livros, né? Que estão na cadeirinha. Jesus está falando para você que está na cadeirinha de balanço, né? Sentadinho aí na sua calçada, olhando para as nuvens, ver se você vê um bonequinho descendo. Jesus está falando para você nessa falsa esperança, desse seu falso ensino. Olha só, olha. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a geração futura. Aqui, ó, a geração do século 21, né? Esse julgamento, que julgamento? Essa sentença do juízo de Deus sobre este povo cairá sobre quem? Sobre os religiosos, evangélicos. Não, a igreja católica, como vocês querem. Não, cairá sobre quem? Sobre a presente geração. Presente geração. Então, tudo vai batendo, tudo vai se encaixando. Eu repito, para mim, depois que eu comecei a estudar, a examinar, eu tentei refutar a escatologia do futuro e fiquei preso nessa verdade. A escatologia do passado, a pretérita, a escatologia consumada, e fiquei preso nesta verdade, numa verdade linda, numa verdade absoluta, numa verdade incontestável, irrefutável. É saber, é você ler o texto e aceitar o texto como ele diz. Nesta cairá o quê? O julgamento, a grande tribulação cairá sobre a presente geração. Então, a escatologia consumada, ela é perfeita, ela é bíblica, ela não tem brechas para o futuro, não dá, cairá sobre a presente. Que presente geração? Jesus estava falando no ano 30 com os testemunhos de Jeová, não dá, não, com os doutores da lei adventistas do sétimo dia, estava tudinho lá. Um mói só, e Jesus falou com ele, com os pastores evangélicos. Não, Jesus ressuscitou e veio nos dias de hoje, em pleno, na praça ali de São Paulo, ou no Maracanã, reuniu os religiosos e disse, eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre vocês, nos dias de hoje. Não dá. Então, agora perceba aqui o versículo. Aí a gente emenda aqui no capítulo 24 de Mateus e o versículo 34, olha só. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. Todas as coisas. Tudo teria de acontecer, certo? No fim daquela dispensação, daquela era, daquele aion ou daquela geração deles, ano 30 para o ano 70. Aconteceu pelo pé. Jesus disse, teve que acontecer, porque ele é quem? Era o Deus encarnado, ele era o próprio Espírito, né? Embora revestido de carne. Então, quando você vem aqui para Hebreus capítulo 1, versículo 1, aí ele diz, agora você vai entender. Por muito tempo Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. No antepassado. Quando você chega no 2, e agora nesses últimos dias, ele nos falou por intermédio de quem? Do Filho, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o Filho de Deus encarnado. Então,
Você vai percebendo, você vai estudando, vai examinando e vai chegando à revelação, né, de que os últimos dias, que é anunciado, que é pregado nos púlpitos das religiões nos dias de hoje, não bate com as Escrituras. Não bate com os últimos dias de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus. Não, o ensino não é o mesmo. Os últimos dias dos pastores são os últimos dias que nunca acaba e nunca chega. Primeiro, para acabar tem que chegar, nunca chega. Agora, os últimos dias dos apóstolos, sim, foram aqui os últimos dias daquele aion ou daquela dispensação. Agora, pergunta, irmão Van, e o que significa uma dispensação? O que é uma dispensação? Aí a gente vai ver aqui, ó. Se eu perguntar a você, você já ouviu esta palavra aqui? Efésios, capítulo 1, versículo de número 9, versículo 9. Eu vou colocar, presta bem atenção, dependendo da tua tradução, você não vai entender, porque não vai aparecer a palavra dispensação. Mas deixa eu explicar aqui, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 9, que diz, Efésios 1, 9. Agora, Deus nos revelou sua vontade, olha a vontade de Deus, secreta, a respeito de Cristo, isto é, cumprimento de seu bom propósito. Olha o 10. E o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Olha que versão, essa versão é boa. Aqui, ó, Bíblia, nova versão transformadora, editora Mundo Cristão. Tranquilo. Então, aqui está, aqui tem uma palavra chamada dispensação, mas você não está conseguindo enxergar porque você não estudou, não pesquisou, né? Não ainda procurou saber o que é uma dispensação. Mas quem já conhece, já sabe onde ela está. Então a palavra dispensação está aqui, ó, plano de Deus. Esta palavra plano chama-se dispensação. Agora, eu vou colocar aqui, ó, nesta versão aqui, aí você vai conseguir ver esta palavra aqui, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação. Tá vendo como aparece? E o que é uma dispensação? Aí agora você vai. Então, existe, daqui a pouco eu vou contar para você, que a religião, né, principalmente a religião evangélica, ela afirma, né, de onde ela tirou, não sei, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, 7 dispensações. Existem 7, irmãos, e interessante que eles conseguem enxergar uma coisa na Bíblia e dizer aquilo e sustentar aquilo. Ele faz um livro e aparecem milhares e milhares de seguidores de outras religiões, né, denominações, e multiplica aquela falácia, aquele erro teológico e escatológico, e multiplica rápido. 7 dispensações. Eu vou entrar já neste assunto, mas vamos ficar aqui, certo? Então, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da sua plenitude dos tempos. Outra coisa importante, a dispensação viria aonde? Na plenitude, vamos ver isto também, plenitude dos tempos. Eles estavam vivendo o fim daquele aion, eles estavam na plenitude da era deles, do aion dele, da dispensação, da antiga dispensação, porque são duas, a antiga dispensação e a nova dispensação. A antiga dispensação apresentou os judeus e a lei, ou apresentava a lei e os judeus. A nova dispensação apresenta a graça, a salvação pela graça, unindo judeus e gentios.
nada mais. O Deus é o mesmo que derramou, né, essas duas dispensações. Ok? Então, o que é uma dispensação? Agora vamos voltar para aquela tradução, para você entender melhor. Aqui, ó. E o plano é este. Olha a dispensação. Era um plano de Deus. No devido tempo, olha o plano. No devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Esse tempo para os religiosos evangélicos, testemunhos de Jeová, e adventistas do sétimo dia, não chegou ainda. Para eles, não chegou ainda. Mas você vai ter uma surpresa, né? Você não. Você que vai me ver pela primeira vez assistir, se Deus assim permitir. Né? Então, dispensação. Efésios capítulo 1, versículo 9. Né? Como a gente já leu aqui. Efésios 1, 9. Que diz: e agora Deus nos revelou a sua vontade secreta. A vontade de Deus aqui estava oculta, secreta, a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. O propósito de Deus estava oculto. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Aí você vem agora para o capítulo 3 da mesma carta de Efésios, e o versículo 9, você vai entender isso aqui, ó. E de explicar a todos este segredo de Deus. Olha só, o plano secreto, essa dispensação de Deus. O Criador de todas as coisas manteve oculto desde o princípio. Então, o plano de Deus aqui, ó, o segredo, né? E explicar a todos este segredo. Se eu for voltar para cá, para você entender, olha, para aqui, ó, para essa tradução que talvez você tenha, olha só. E de mostrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, 3:9, né? Então, de mostrar a todos que seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto. Qual foi o mistério que esteve oculto? O plano de Deus em Cristo Jesus de salvar o homem pela fé e não mais ser justificados, né, pela graça, porque o apóstolo Paulo disse que pela lei, nenhuma carne, nenhuma alma seria justificado diante de Deus. Então Deus iria justificar agora o homem por intermédio da graça, por meio do dom da graça. E isto estava onde? Na nova dispensação. A velha estava acabando. Agora, Paulo usou aqui, ó, para isto aqui, capítulo 1, vamos voltar aqui, capítulo 1, versículo 10. Eu vou deixar nessa versão para você entender aqui, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação. Porque talvez, né, a sua tradução esteja dispensação. Então, Paulo usou esta palavra aqui, ó, dispensação, onde eles estavam vivendo o fim dessa dispensação, desse aion, desta era. Paulo usou aqui, né, um substantivo, aqui, ó, Paulo, que escreve a Efésios, usou um substantivo feminino, oikonomia, que é uma terminologia grego, que quer dizer mordomia, né? Administração em termos de uma família, aquele que administra, né, a família. Agora, nos contextos de Efésios 1:10, nos contextos, porque esta palavra, né, ela pode aparecer, ela aparece em outros contextos, mas nos contextos de Efésios 1:10 e 3:9, né, aqui, ó, 3 versículo 9, aqui, ó, e demonstrar a todos qual seja a sua comunhão do mistério, que desde os séculos oculto, né, em Deus, que tudo criou por meio, que esteve oculto aqui. Então, 1:10, essa dispensação, na dispensação que esteve oculto. Então, nesses contextos aqui, significa esquecimento
esquema. Aí quando eu botar naquela tradução, você vai dizer, mas rapaz, que bênção. Então dispensação, essa palavrinha aqui, ó, dispensação, quando você vai para a língua grega e vê o verdadeiro sentido desta palavra, dispensação no grego, que é oikonomia, ela significa para nós, oikonomia ou dispensação, ela significa esquema, aqui ó, significa projeto, plano organizado, ou seja, um plano divino de trazer salvação à humanidade no decurso da história. Então, este plano divino estava o quê? Aqui, ó. Aqui, ó. A dispensação na plenitude dos tempos. Estava oculto em Deus e foi revelado em Cristo. Então, isso chama-se dispensação, que nada mais, nada menos, é isto aqui que essa tradução abençoada, né? Este abençoado traduziu aqui, ó. E o plano é este, olha só, o plano de Deus, né, o projeto de Deus, certo? De trazer salvação, o plano aqui, ó, no devido tempo, nos últimos dias, que foi o nascimento, morte, ressurreição, até o ano 70, ali foi os últimos dias, no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Então, este foi o plano de Deus, de salvar a humanidade por intermédio da graça, pelo dom da graça. Então, este era o esquema de Deus, este foi o plano de Deus. Aonde isto ocorreu? Quando isto ocorreu? Quando este plano foi determinado? Né? O versículo 9 diz, e agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Então foi de salvar a humanidade. No decorrer, né, de todos os séculos, Deus começou a salvar pela graça os judeus e os gentios, né, por intermédio de Paulo, e depois da morte e ressurreição, anos 70, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e aí começou a nova era, a nova dispensação para todas as épocas, todas as gerações. Bendito seja Deus, ok? Então, este plano, tá aqui, ó, versículo 10, aqui, ó, este plano de Deus, que estava oculto em Deus, que não fora revelado a nenhum profeta, né? Não fora revelado no Antigo Testamento a ninguém, só foi derramado em Cristo e Cristo revelou a Paulo. Então, este plano ou este projeto de Deus só seria executado ou manifestado no final, aqui, ó, aqui, deixa eu botar aqui, no final, aqui, pronto. Então vou repetir, este plano de Deus, certo? Este projeto de Deus de salvar a humanidade pela graça, só seria executado ou manifestado no final da antiga dispensação. Então, no finalzinho disto aqui, neste final aqui, nesta antiga dispensação, no final dessa antiga dispensação, eles chamaram de últimos dias. Últimos dias. Então, ou final daquele aion, daquela era, também conhecido como os últimos dias. Olha só o que é que diz 1 Timóteo, olha só, Timóteo, capítulo 1, para a gente fechar aqui essa parte, capítulo 1, versículo 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Agora eu vou botar naquela tradução para você entender esse texto melhor. Olha só. Aqui ele está falando do plano secreto nos últimos dias de Deus que foi revelado. Olha essa tradução aqui.
Nova Versão. Olha só. Nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito. Olha só, olha o que é uma dispensação. O propósito de Deus, que é realizado pela fé, sem mais obras da lei. O plano de Deus no final daquela dispensação dos últimos dias seria revelado em Cristo, e Cristo a Paulo, que a salvação seria pela fé. Eles teriam que descartar, né, as ordenanças da lei, os sacrifícios da lei, né, a observância da lei. Para quê? E abraçasse o plano de Deus. Qual foi o plano de Deus? Salvação pela fé. Está entendendo agora o que é uma dispensação? Foi o plano de Deus, o projeto, essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Sim, e ainda tem aqui Efésios 3, né? Efésios capítulo 3, versículo 9, que diz: e de explicar a todos este segredo de Deus, segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Está vendo aí? Então, foi um segredo de Deus que ele manteve oculto desde o princípio. Não revelou a ninguém o projeto de salvação pela fé. Ele ia retirar aquilo que era abalado, a lei, as ordenanças da lei, os sacrifícios da lei, né? O sacerdote, né? O cerimonialismo, tudo aquilo eram coisas abaláveis. Ele ia ser tirado. E qual era o projeto de Deus? O novo plano de Deus nos últimos dias, antes de 70, com o sacrifício de Cristo, né? A ordenança de Cristo, salvação pela fé. Aqui que teve o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Então, isto aconteceu nisto aqui, ó, na antiga dispensação, capítulo 1, versículo 10, aqui, ó. E o plano é este: no devido tempo, né? Deixa eu colocar aqui. Isso você entende. E de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, a plenitude dos tempos tinha chegado a Israel, aos judeus. Eles sabiam disso. Eles estavam vivendo os últimos dias. Por isso que Hebreus... Então, nessa dispensação, Deus revelou o seu plano, né? Deus revelou o seu esquema, Deus revelou o seu projeto, Deus revelou a salvação somente pela fé no sacrifício de Cristo. Aí, quando você chega para esse texto que nós lemos, Hebreus capítulo 1 e o versículo 2, ele diz: a quem constituiu aqui... Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago, né, a Maria, a José, aos irmãos contemporâneos de Paulo, de Pedro, a nós, do século 60, 62, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Falou, qual foram os dias? Últimos dias. Que se fechou, acabou, foi concluído na queda do templo em 70. Os últimos dias daquela dispensação. Amém? Então, dá o like aí, vamos para o segundo. Esse estudo, ele não será feito em 2, 3 vídeos, não, talvez até mais. Por quê? É um estudo que vai ser passado passo a passo. Eu não posso adiantar e nem fazer em 5 minutos. Para mim não dá. Não é o meu forte, né? O que eu gosto é de explicar texto, versículos, para a gente poder entender, trazer o entendimento da graça
trazer luz para você e que você seja liberto ou liberta para a glória de Deus. Amém? Então dá o like aí, ajuda aí teu amigão aí, né? O teu conterrâneo, se você é daqui do Nordeste, se você é da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, morei em Curitiba aí 6 meses, de São Paulo, né, de Santa Catarina, estive em Santa Catarina em janeiro. Aí um abração a todos os do sul e sudeste do nosso Brasil grandão. Amém? Deus abençoe a todos e fica na paz de Cristo. Se inscreva no canal. Aqui, ó, estes últimos dias terminou no ano 70. A escatologia, ela é consumada. Jesus veio em 70. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal.